Bom dia, amados. Além do muito obrigado pelos pensamentos, as reflexões sobre o valor de Jesus Cristo sendo o pão de nossas vidas. Às vezes acho bom tomar a ceia todo dia para nos lembrar desse grande evento que aconteceu, para nos salvar. Nós estamos em João capítulo 7. Eu acho que capítulo 7 é um capítulo de rejeição, muita oposição. E eu estou tentando pensar do jeito que Jesus sentiu, rejeitado. Eu não sei, será que ele ficou triste? Será que doeu muito no coração? Que esse povo que ele queria amar e ajudar não entenderam nada. Jesus falou com Nicodemos a respeito do novo nascimento. A realidade de que existe um mundo além do que podemos ver, um mundo espiritual. E esse povo não tem esses sonhos. Esse povo só quer viver no presente, só quer viver naquilo que eles podem ver e tocar. E não tem muita vontade, parece que não tem muita vontade de conhecer o Deus invisível, o Deus que está reinando, o Deus que tem cuidado do seu povo durante muito tempo. Então, João diz em capítulo 7 que Jesus andava em Galileia. Não queria andar pela Judeia porque os judeus estavam querendo matá-lo. E Mateus, Marcos e Lucas falam muito desse ministério de Jesus na Galileia. Mas João, um pouco diferente, ele passa tempo tratando o tempo que Jesus está em Jerusalém, em Judeia, onde está gerando esse conflito muito forte. As pessoas estão ficando, especialmente os líderes dos judeus, estão ficando com ódio, raiva, até o ponto de querer matar Jesus. Chegou a festa dos tabernáculos. Jesus demorou muito antes que ele foi para Jerusalém. E em Jerusalém ele começou a falar com o povo. A gente parou, na verdade, em versículo 24. A multidão, em versículo 20, disse: você tem um demônio. Quem está querendo matá-lo? Mas veja o versículo 25. Não é esse homem que estão querendo matar? O povo está muito confuso. Estão dizendo muitas coisas a respeito de Jesus. Mas poucos estão querendo aceitar o fato que ele é o Filho de Deus, que ele veio para salvar o mundo. Numa outra visita, Jesus curou no sábado, João capítulo 5,
curou no sábado um homem, um aleijado, um homem que por 38 anos foi aleijado, mandou ele levantar, pegar o leito e ir embora. Era no sábado que ele fez este milagre. Mas os líderes religiosos ficaram com tanta raiva. Versículos 21 até 24 faz uma referência ao que Jesus fez em João 5. E eu queria passar um pouco de tempo nesse versículo 24, antes que a gente continuasse. Jesus, basicamente, ele disse que os judeus, eles fazem circuncisão, às vezes, no sábado, que, na verdade, é contra a lei. A lei diz, no sábado não deve fazer nada especial, não. Mas eles fazem para não desrespeitar a lei de Moisés. Interessante, faz uma coisa para não desrespeitar, mas fazendo essa coisa está desrespeitando outra coisa dentro da lei. E Jesus chegou, ele curou este homem no sábado, ele fez um homem completo, ele ajudou o homem. E os líderes religiosos ficaram com tanta raiva que queriam matar Jesus. Jesus disse em versículo 24, não julgam segundo a aparência, mas julgam pela reta justiça. Eu acho que tem aqui um princípio muito importante para a gente. Um princípio que basicamente, dentro de muitas igrejas, e especialmente na Igreja de Cristo, a gente não presta atenção a esta realidade. Eu disse alguma coisa no último estudo que eu não sei se vocês perceberam, mas às vezes, julgando pela reta justiça, quer dizer que a gente vai colocar ao lado alguma coisa que está escrito para fazer aquilo que Jesus faria. Nós temos a responsabilidade de pensar, de refletir, de avaliar cada situação. Não existe uma regra escrita para toda circunstância. Mas em nossas vidas, em toda circunstância, nós temos que fazer decisões, nós temos que julgar pela reta justiça. Eu não sei quantas vezes, vou dar um exemplo. Nós sabemos que o Senhor não gosta do divórcio. Sabemos que está escrito várias vezes que o homem não deve divorciar a sua mulher. E assim está escrito. E eu não sei quantas vezes eu já ouvi histórias de uma mulher numa situação que ela está sendo batida. Que a mulher está levada para o hospital.
ossos quebrados, crianças com medo. E os líderes religiosos olham para aquilo que está escrito e dizem: ah, mas você não pode divorciar seu homem. Está escrito aqui. Ele vem implorando, mas ele está me batendo. Eu vou morrer. Ah, mas está escrito aqui. Não pode divorciar, não. Eu já ouvi de muitos casos que a mulher morreu seguindo as instruções desses homens que pegam, ah, está escrito aqui. Eu acho que conselho assim é muito fora da justiça reta. Eu acho que pensamentos assim de pessoas rígidas é uma prova que elas não conhecem Jesus Cristo. Eu sei que isso é difícil. Nós temos essas escrituras aqui escritas. Mas essas escrituras não é a palavra viva do Senhor. Não é o verbo. Essas escrituras são guias gerais para nos ajudar em nosso dia a dia. Aquilo que é específico, escute, aquilo que nos dá instrução específica é a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos esse caso aqui. A lei que está escrita diz: não faz nada no sábado, fora do normal. Não faz nada. Jesus chegando ao poço de Betsaida, ele acha esse homem aleijado. Ele faz um milagre. Manda o homem pegar o leito e ir embora. O verbo, a palavra viva de Deus, viu uma circunstância que o que estava escrita não dava uma solução certa. Então Jesus curou o homem no sábado. Deus quer que nós sejamos pessoas obedientes. Mas, ao mesmo tempo, Ele quer que a gente seja pessoas livres, com um bom senso de juízo. Está me ouvindo? Ele quer que nós sejamos obedientes, o que está escrito, mas, ao mesmo tempo, Ele quer que a gente seja livres, com um bom senso de justiça. Eu, pessoalmente, acho que quando uma mulher está sendo batida, quando ela está ao ponto de morrer, que ela precisa de sair do casamento. E em fazer, ela não está quebrando o que está escrito. Eu digo isso porque eu tento ver e aplicar a vida de Jesus Cristo, o seu amor,
a sua compaixão, o seu cuidado e as outras coisas a respeito de Jesus Cristo, eu tento colocar dentro dessa esfera de como é que eu devo resolver esse problema. Porque sempre na minha vida e sempre na sua vida, você vai se encontrar em circunstâncias onde você não pode achar alguma coisa escrita que vai resolver seu problema. Quando acontecer assim, você e eu, nós precisamos fazer essa pergunta. O que faria Jesus Cristo nesta circunstância? O que faria Jesus? Eu, pessoalmente, eu acho que Jesus falando com os fariseus no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, está tratando uma atitude dos homens que queriam colocar uma mulher fora, divorciar, para qualquer razão, sem qualquer cuidado. Talvez esteja olhando para outra mulher mais jovem. E ele falou, não é certo não. Mas nesse lugar de Mateus 5, ele não está tratando a circunstância do homem que está batendo para matar a sua esposa. Eu conheço um pouco o meu Jesus. Eu conheço um pouco o meu Jesus. E nessas circunstâncias, eu tenho o direito de dizer, Jesus não faria assim. Tudo bem que está escrito, mas ele não faria assim. É importante olhar para Jesus sempre, para que possamos fazer uma reta justiça. Agora, eu vou pular, e você sabe que nesse estudo eu não estou pulando para outros versículos na Bíblia. Mas hoje eu vou pular para 2 ou 3 outros versículos. Tá certo? Então, o primeiro versículo é Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. No livro de Romanos, os primeiros 11 capítulos, especialmente 3 até 11, Paulo está falando de todas as coisas maravilhosas, boas, que Jesus fez por nós. Morreu na cruz, cumpriu a lei, estabeleceu um sistema da justificação pela fé. Aceitamos poderes, não porque fazemos tudo certo, mas porque somos pecadores, que sempre estamos fazendo coisas erradas, mas nós confiamos em Deus para nos perdoar. Tudo, ele nos salva, até em capítulo 4, ele nem marca nossos pecados contra a gente. Não está registrando nada. Temos uma esperança viva. Ele nos libertou da lei. Tudo que está dentro da lei, que sempre está dizendo pecador, 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 condenado, condenado. Jesus nos libertou de tudo isso. Você pode olhar de 3 até 11 e pode achar 20 a 30
coisas enormes que Deus fez para nos salvar. Então, no capítulo 12, ele disse, vigiando tudo isso que Jesus fez, qual deve ser a nossa reação? Reconhecendo toda essa graça que veio do Pai, qual deve ser a nossa reação? Então, a reação, ele diz, nós devemos nos colocar como sacrifício vivo no altar de Deus. Estou aqui, Deus. Estou aqui. Reconheço tudo que o Senhor fez, ou pelo menos, Senhor, eu reconheço algumas coisas e tem me tocado. Eu me entrego ao Senhor para ser seu servo. Ele diz aqui, esta é a verdadeira adoração que devemos oferecer. Você quer falar de adoração verdadeira? É aqui. Se oferecer como sacrifício vivo. Não um sacrifício morto, não. No Velho Testamento, todo sacrifício era morto. Nós somos sacrifícios vivos. Não é minha vontade, mas a vontade do Senhor para mim. Agora, eu quero que vocês notem versículo 2. Não vivem como as pessoas deste mundo, mas deixem que os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Tá certo? Sacrifício vivo. O Senhor não quer que eu vive como as pessoas desse mundo, mas eu devo deixar Deus transformar a minha mente. E nota aqui a próxima frase. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nota aqui que ele nos está dizendo estudar e decorar todas as escrituras para que poder saber qual é a vontade bom, perfeito, agradável ao Senhor. Ele não disse isso, não. Ele disse, se entrega ao altar do Senhor como sacrifício vivo. Deixe que Deus começar a transformar a sua cabeça e assim, no final de tudo isso, você vai reconhecer qual é a vontade bom, perfeito e agradável ao Senhor. E como é que vai ser? Quando Paulo escreveu esse versículo, não era um Novo Testamento, ninguém tinha nada. Mas se eles tiverem a história da vida de Jesus que estava sendo transmitido em todo lugar, chamado o Evangelho. Pessoas estudando a vida de Jesus do jeito que nós estamos estudando no livro de João, a cabeça, a mente começa a ser transformada. A gente começa a pensar como Jesus. E qual vai ser o resultado? Nós podemos reagir como Jesus. Nós podemos saber e entender em toda circunstância qual é a bom, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Esta é a palavra viva, o verbo que veio dos céus.
quando esse Jesus se torna uma realidade em nossas mentes, então nós podemos saber qual é a vontade bom, perfeita e agradável ao Senhor. Eu acho imprescindível essa eu vou chamar de relacionamento com Jesus, esta comunhão com Jesus, para julgar com reta justiça, é totalmente necessário. Outra passagem que eu achei muito interessante era Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Em versículo 1, Paulo, o apóstolo, escreveu: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. E nesse caso está falando da lei de Moisés. Ele nos libertou da lei para que possamos ser totalmente livres. E veja o versículo 6. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Veja como esta união com Jesus Cristo, como Paulo escreveu, Romanos 12, essa passagem que acabamos de ler, com essa transformação da cabeça, somos unidos e nós podemos, o importante é a fé que age por amor. Então você, quando está andando, fazendo o seu dia a dia, você se encontra com dificuldades, circunstâncias difíceis, você está olhando, mas o que a Bíblia diz? Passa dessa ideia do que a Bíblia diz e pergunta o que Jesus diz. O que é essa fé, essa união com Jesus Cristo, onde é que está levando você por causa do amor? Deixe que a palavra viva, que veio do céu, reinar em sua cabeça. Para que em toda circunstância você comece a reagir porque Jesus, por causa da sua união com Jesus Cristo. Agora, eu sei que isso aqui não é muito popular e muitos vão me criticar muito por dizer isso. Mas eu acho que é a base, é fundamental de nossas vidas. A gente tem que parar dessa ideia que tudo que nós fazemos tem que ter uma escritura. Em primeiro lugar, não existe. Em segundo lugar, as escrituras são guias gerais para que possamos deixar a nossa união com Jesus Cristo nos levar a agir e entender as detalhes. Seja
nesse caso do divórcio da mulher que está sendo batida, sendo levada ao hospital, você, como uma pessoa, especialmente vocês que se consideram líderes, vocês têm que fazer uma conclusão, uma decisão. O que é que Jesus faria nesta circunstância? Eu, usando esse exemplo meu, eu não teria problema nenhum em dizer à mulher, saia daquele relacionamento. Leva as tuas crianças, vai para um lugar de paz, onde você tem uma segurança, não para apenas sua vida, mas a vida dos seus filhos. E esta é a minha ilustração de hoje. A sua vida, as circunstâncias da sua vida vão ser as realidades em que você tem que fazer. Você tem que julgar com reta justiça. A reta justiça vem por meio de ter uma união com Jesus Cristo e uma fé viva em Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o verbo ativo, a palavra ativa da vontade de Deus para todos nós. Ainda em Gálatas capítulo 5, olha para versículos, começando no versículo 13. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que esta liberdade se torne uma desculpa para permitir a natureza humana domine vocês. Sabe? Você vivendo livre, se não tiver cuidado, a sua natureza humana pode levar você em outro caminho, que não é representada por esta união de Jesus Cristo. Vamos continuar lendo. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Tem que manter esta união com Jesus Cristo. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. E eu quero saber, amados, se estão deixando esse Espírito guiar você no seu pensamento, o jeito que você trata uns aos outros, o jeito que você trata seus vizinhos, o jeito que você trata o seu grupo. É o Espírito Santo que precisa ter a liderança. E veja bem, amados, quando foi escrito isso aqui, não foi uma Bíblia, não. Não existia. Confiar no Espírito de Deus. Algo que, na verdade, nós não tratamos muito bem. XIX. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, e vocês sabem de tudo isso. Imoralidade sexual, adoração de ídolos, feitiçarias, as inimizades, brigas, ciúmes, acessos de raiva,
ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, bebedeiras. Eu vou parar aqui para fazer um comentário. Sabe por que existem tantas divisões? Alguma razão? Porque líderes religiosos não sabem agir com o Espírito de Deus controlando suas vidas. Veja bem, está escrito assim. Então, ficaram com tanta raiva quando alguém não está vendo a coisa como eles, e depois vem divisão. Essa é a natureza humana agindo por meio de líderes religiosos que não estão andando em união com Jesus Cristo pelo Espírito. Repito, 21, no final, repito, o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas, versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz. O Espírito de Deus agindo em nossas vidas. O Espírito de Jesus Cristo agindo em nossas vidas produz algumas coisas. Quais são? Amor. Agora, eu acho muito incrível voltando para o meu exemplo. Os líderes, vendo o homem batendo na mulher, não têm o juízo bom para dizer: amado, você não está andando com o Espírito de Deus. Você está andando pela natureza humana. Pare de bater sua mulher. E o resultado é, às vezes, os líderes religiosos vão apoiando o que está vivendo pela natureza humana, em vez da pessoa que está procurando viver com espírito de amor. Então, nós, os líderes, fazemos o contrário do que Jesus faria. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz. Está vendo? Paz, paciência, delicadeza, bondade, todas essas coisas. Quem está andando com Jesus Cristo vai deixar estas atitudes, essas características dominar em suas vidas e dominar nesse processo de fazer decisões. Vão dominar. E às vezes, como Jesus fez, quando ele colocou ao lado a lei do sábado, para cumprir o que era certo, às vezes eu tenho que colocar ao lado alguma coisa que está escrita para poder cumprir o que está realizada por meio da apresentação de Deus em Jesus Cristo. A palavra viva, o verbo ativo de Deus aqui na terra. O que deve reinar são essas coisas aqui: o amor, a alegria, a paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e o demônio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Veja, contra estas coisas não existe lei. Quer dizer que estas coisas têm um lugar superior em nosso processo de fazer uma decisão
julgar uma justiça reta. São poderosos. Estas realidades que vêm por meio de Jesus Cristo, poderosos, mais poderosos que as coisas pequenas que são escritas. Difícil aceitar, não é? É mais ou menos contrário do que foram ensinados. Contra estas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Jesus, a Cristo Jesus, crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Ele nos deu vida, que Ele agora controle nossas vidas. Essa é a ideia de Romanos 12, para se colocar no altar de Deus como sacrifício vivo. Deixe que o Espírito Santo controlar a sua vida. Deixe que o Espírito Santo, essa união com Jesus Cristo, ajudar você a fazer, julgar pela reta justiça. Não sejam como os fariseus. Fariseus que eram homens religiosos, homens que podiam citar os versículos da Bíblia, homens que tinham decorado tantos versículos da Bíblia. Não deixem que esses homens fazer você desviar daquilo que Jesus Cristo chamou você. A palavra viva é Jesus. O verbo vivo que veio do céu é Jesus Cristo. Deixar que Ele entrar e controlar a sua mente. Deixe essas escrituras aqui ser os guias gerais, mas em toda circunstância você precisa deixar Jesus Cristo reinar em sua cabeça para fazer boas decisões. 25. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Então, amados, na verdade, a gente não precisa estudar mais nada dessa aqui. Para mim, essa aqui é bastante para ocupar a minha cabeça durante a semana toda. Eu não fui ensinado assim. Eu não fui ensinado assim. Eu não fui ensinado que o Espírito Santo me guiando com essas características de amor, paciência, compaixão. Eu não fui ensinado que essas coisas são mais importantes de qualquer coisa escrita. Mas são. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é algo que eu posso conhecer uma vez que eu me entrego ao Senhor e deixar Ele modificar, transformar a minha cabeça para pensar como Jesus, ser como Jesus, seguir Jesus.
Por isso estamos estudando o livro de João, para conhecer esse Jesus Cristo. Conhecendo Jesus Cristo, eu posso entender a bom, agradável, perfeita vontade de Deus. Contra estas coisas não há lei. São as coisas mais importantes. Jesus disse uma vez aos fariseus, eu acho importante anotar isso. Ele disse: vocês fazem as coisas pequenas. Façam o 10º. Até ele diz das ervas do jardim. Vocês contem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é para Deus. Mas ele disse: vocês estão esquecendo as coisas mais importantes. Tem coisas mais importantes do que o dízimo, do que o dinheiro que você dá à igreja. A justiça, o amor, compaixão, paciência, a bondade. Essas são as coisas grandes na presença do Senhor. Então, amados, não julguem segundo a aparência. Não pega um versículo e diz: veja bem, diz assim, está feito. Está encerrado o assunto. Não. Julguem pela reta justiça. Deixe que a sua união com Jesus Cristo, seu conviver com Jesus Cristo, deixe que essa aqui ser uma grande parte, a maior parte de qualquer decisão que você faz. Eu não estou dizendo que vai ser sempre fácil, mas é o melhor jeito. Eu acho que ser legalista é muito, muito bom em algumas maneiras. É bom porque você pode escrever tudo. Escrever, fazer anotação de tudo. Okay? Anotar. E você pode dizer: eu estou fazendo isso, estou fazendo isso, estou fazendo isso, estou fazendo isso. Eu feri essa pessoa, mas eu estava fazendo o que está escrito aqui. É muito fácil ser legalista. Mas não é a vontade de Deus para você nem para mim ser legalista. Ele quer que eu seja uma pessoa como ele, como Jesus Cristo. Do jeito que eu penso, do jeito que eu falo, do jeito que eu estou agindo. Tudo dentro dessa área de quem é Jesus Cristo. Se você conseguir conhecer Cristo e viver como Cristo, já fez tudo que Deus está querendo de você. Este é o alvo principal de Jesus Cristo, de Deus. A gente fala da igreja. A igreja tem um propósito. O propósito da igreja é ajudar você, me ajudar, a agir e viver como Jesus Cristo. E como nós esquecemos disso. Nós chegamos à conclusão: o propósito da igreja é fazer que todos fazemos tudo certo, do jeito que está escrito, numa reunião. E parece que é o final. Faça tudo, faça a reunião do jeito que está escrito. Não importa quantas pessoas você vai
Quantas pessoas você vai pisar? Quantas pessoas você vai jogar fora? Você vai ferir? Faça aquela reunião do jeito que... Não, esse não é o propósito da igreja. O propósito de qualquer igreja deve ser ajudar o seu povo a conhecer Jesus Cristo e andar pelo Espírito. Aprender como amar, ter cuidar uns aos outros, ter paciência. Todos esses valores da vida de Jesus, da pessoa de Jesus. Este é o propósito da igreja. E ajudar a ser uma luz para outras pessoas ver e fazer a mesma coisa. E é incrível como nós esquecemos disso. Deus está querendo uma coisa da igreja e a gente está aí fazendo outra coisa. Então, eu vou parar aqui. A gente pode conversar a respeito dessas coisas se quiser, se não. É bastante para você, para mim levar esta semana só para tentar entender. E onde tiver necessidade de fazer correção, e tentar voltar ao caminho de Jesus Cristo. Amados, nós temos que voltar para Jesus. O alvo não é voltar para uma igreja, uma denominação que faz isso, isso, isso. O alvo é voltar para Jesus. Ver Jesus, quem Jesus é. E viver como Ele. Pensar como Ele. Tratar outras pessoas como Ele tratava as pessoas ao seu redor. Vamos orar juntos. Pai, nós erramos tanto. Você está querendo alguma coisa verde e a gente quer dar alguma coisa vermelho. O Senhor está querendo uma coisa da gente, nós estamos sendo levados para outra. Esse mundo, Pai, em que nós vivemos, e eu não estou falando do mundo de escuridão, estou falando do mundo religioso. Nos engana às vezes. Nós queremos agradecer ao Senhor que o Senhor está nos levando de volta para Jesus Cristo. Mas, Pai, não é fácil. Do jeito que Jesus tinha oposição e rejeição, nós sentimos. Sentimos, às vezes, das pessoas que nós amamos, que nós respeitamos. Mas reconhecemos, Pai, que Jesus é a nossa palavra viva. Ele é a representação do Senhor aqui na terra. E nós queremos voltar a Jesus Cristo. Dar a Ele a posição certa
a posição digna dele em nossas vidas. É isso que queremos. Nós oramos em Jesus Cristo. Amém. Então, amados, eu vou